vocês? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre santidade. E a história de hoje é sobre Noé. Há muito tempo atrás, mas há muito tempo mesmo, as pessoas do mundo eram muito malvadas e tinham o coração sujo. Naquela época, haviam várias guerras e era difícil achar pessoas que fossem bondosas. Deveria ser muito ruim, não é mesmo? Mas um homem chamou a atenção de Deus, pois ele era diferente dos homens maus. Não se corrompia como as outras pessoas, se santificava e fazia tudo certinho. E amava muito sua família, sua linda esposa e seus 3 filhinhos, Sem, Cã e Jafé. O nome desse homem era Noé. Naquela época, os nomes eram meio diferentes e engraçados, né? Certo dia, Noé estava trabalhando em suas tarefas quando, de repente, o grande Deus, Criador do universo, dono do céu e da terra, falou com ele em um grande vozeirão e disse assim: Noé, as pessoas da terra me deixaram muito triste. Elas são más, perversas e não querem se arrepender. E por isso eu vou fazer chover, chover e chover muito, até que a chuva cubra toda a terra, até a montanha mais alta, para que assim toda essa maldade chegue ao fim. Noé ficou sem entender e muito pensativo, pois ainda não tinha visto chover e não sabia o que era chuva. E então o Senhor Deus mandou que Noé construísse uma arca, que era um grande barco, para que ele e toda a sua família pudessem sobreviver. E Deus ensinou como a arca deveria ser construída, qual madeira usar, qual medida fazer e etc. E Noé, assim como nós, obedeceu e fez tudo, exatamente tudo, como Deus ordenou. E finalmente, Noé terminou a arca e ela ficou enorme. E então ele pediu para que seus filhos o ajudassem a colocar os animais todos para dentro, pois Deus também queria salvar os bichinhos. E assim veio um casal de cada espécie de todo animal vivente. Os machos eram todos bonitos, fortes e muito valentes. E as fêmeas estavam todas com um batom lindo e muito femininas. Era lindo ver o casalzinho andando juntinho. E todos os animais entraram na arca. Quando terminou, o Senhor Deus veio e falou para Noé que ele mesmo, o próprio Deus, fecharia a porta da arca. Muitas das pessoas que viam a construção
não entendiam o porquê Noé estava construindo uma arca, já que ali onde ele estava não havia água e nem rio. E por isso zombavam muito dele. Mas Noé não parava e persistia firme no seu propósito. E assim fizeram conforme Deus havia mandado. Noé esperou por 6 dias dentro da arca sem que nada acontecesse. Enquanto isso, todo mundo do lado de fora ficava zombando dele e de sua família. Porém, no 7º dia começou a chover. E choveu, e choveu, e choveu muito, até que a água cobrisse o mais alto monte e a mais alta montanha do mundo. E continuou essa chuva por 40 dias e 40 noites. Era muita, mas muita água mesmo. Enquanto isso, dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros e todos trabalhavam para que houvesse organização. E Noé sempre foi grato ao Senhor por tudo o que tinha. Quando a chuva cessou, Noé soltou um corvo. E ele voou e voou de um lado para o outro, porém não encontrou lugar para pousar. Isso significava que a água ainda não tinha baixado. E isso era uma pena. Mas Noé foi paciente. Passando mais alguns dias, Noé soltou uma pomba, que depois de muito voar, voltou com um ramo de oliveira. E todos ficaram muito felizes, pois a água estava começando a baixar. E depois de mais alguns dias, Noé soltou outra pomba, que não voltou mais. Isso era um sinal que a água tinha baixado por completo e todos podiam descer da grande arca. Então, Noé soltou todos os animais. E um por um, eles foram saindo. E Noé ficou extremamente feliz. E assim que saiu da arca, ele fez um altar para adorar ao grande Deus. Então, o Senhor Deus respondeu a Noé e disse que nunca mais iria destruir a terra com água, e fez uma aliança com ele, comigo e com você também, afirmando que nós temos um compromisso, e o símbolo desta aliança seria o arco de Deus, que não é de íris não, viu? Mas sim de Deus, o Criador, pra gente sempre se lembrar desse pacto com o nosso amado Senhor. E essa foi a história de hoje. Aprendemos que devemos obedecer e mesmo que os outros não acreditem, precisamos praticar nossa fé e guardar nossa aliança com o Senhor, como Noé. Até a próxima e falou, querido!